Oi! Voltamos com mais um vídeo do Projeto Balaia, continuando aqui no capítulo 4 de Êxodo, dessa série sobre a libertação espiritual. Falamos no último vídeo sobre como Moisés, ele colocou-se, ou melhor, não se colocou à disposição de Deus por não se achar capaz de fazer aquela obra, e fizemos uma reflexão sobre a nossa vida, como muitas vezes nós, mulheres negras, não nos achamos capazes para fazer aquilo que Deus ele nos ordena. E hoje eu vou ler para vocês aqui o versículo 22 do capítulo 4 de Êxodo. Vamos falar sobre ser filho de Deus, sobre ser filha de Deus, né? Como você sabe que você de fato é filha de Deus? Será que todo mundo de fato é filha de Deus? E eu já vou tacando a resposta, né? Se fosse assim, não haveria necessidade de ter essa série falando sobre libertação espiritual, para sermos chamadas filhas de Deus. Mas vamos aqui comigo. Versículo 22 do capítulo 4 de Êxodo fala assim: Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Aqui Israel estava no Egito, sendo escravizado pelo faraó, pelo aquele governo, pelo aquele estado. E para aquele faraó, o povo de Deus era apenas números, era apenas dor de cabeça, era apenas mãos de obras escrava. Mas para Deus, aos olhos de Deus, o povo de Israel era seu filho. E não apenas seu filho, mas o primogênito. Quando você vê a história do povo de Israel, o primeiro filho, ele tinha alguns direitos, eles tinham alguns direitos e alguns privilégios que os demais não tinham. Herança, regalias, honraria. Então o primogênito, ele traz muitos direitos em si. Ele não é um filho como qualquer outro filho. Ele é um filho que tem muitos direitos. Então Deus deixou muito claro aqui para Israel e para nós que o povo dele não é apenas um filho, mas o primogênito, que tinha algumas regalias, que tinha alguns direitos, que tinha alguns privilégios em relação aos demais filhos. E a palavra que me toca hoje para passar para você, mulher negra que me assiste, é sobre o privilégio, né, de ser filha de Deus, de ser a primogênita de Deus, né? Ele ainda nos vê assim, como primogênitas dele. É certo que ao longo da história, da nossa história aqui no nosso país, e ao longo também, não só no país, mas também em África, em outros lugares do mundo, em que o corpo da mulher negra é visto como um corpo que é hipersexualizado, um corpo que é visto como um corpo que tem que cuidar dos demais corpos. E aqui quando eu falo isso, entenda que eu não estou militando, que eu não estou sendo feminista, eu não sou feminista, eu já falei isso em outros vídeos. Mas ao longo da história, tá? Aqui no nosso país, vamos lá. Quando chegamos aqui no navio negreiro, quando nossas antepassadas chegaram no navio negreiro, eu e você sabemos que elas foram vendidas como mercadorias. Imagine você ser vendida como mercadoria e o seu corpo, e o seu filho não ser seu, ser do dono da terra, do proprietário, do fazendeiro, e você não ter o direito de escolher o homem com quem você vai se relacionar, porque o seu corpo é visto apenas como um prazer, como um deleite de prazer. Então a nossa história, as nossas células, a nossa pele, ela conta essa história sobre nós. E é muito interessante falar nisso, porque existem já dados científicos que falam que o nosso DNA, ele carrega os traumas que os nossos pais, os nossos avós, tataravós, eles vivenciaram. Então existem traumas que eu ainda tenho no meu subconsciente, que não foi eu que senti, mas foi a minha avó que sentiu, por exemplo, enquanto mulher negra. Coisa que uma pessoa, uma mulher branca, ela vai ter seus traumas também psicológicos, mas não vai estar relacionado tão fortemente como o nosso. E aqui eu não estou desprezando a dor da mulher branca, eu tô apenas fazendo um corte histórico e científico daquilo que acontece com o nosso corpo. E por que eu falo que o canal Balaia
é um canal feito de uma mulher negra para mulheres negras, porque eu acredito que Deus, como é um Deus detalhista, Ele quer falar com esse público, entendendo o contexto histórico. E esse é um tema que não é um tema exclusivo da extrema esquerda, ou é um tema que é exclusivo da extrema direita. É um tema que importa para Deus, o racismo, a mulher negra. E Deus, Ele nos vê como filhas primogênitas que têm direito. Diferente daquilo que a sociedade fala, prega, com os números, com os fatos que acontecem no dia a dia em relação ao corpo negro, porque sabemos que somos ainda a maioria no número de feminicídio no Brasil, de mães solos, de pessoas que mantêm o lado doméstico, economicamente falando, que são vistas ainda como pessoas que têm que ser fortes o tempo todo, nunca vulneráveis, mas Deus, Ele nos vê como filhas que têm direitos da primogenitura, né, que vem com Ele. E isso é tão real, né, que quando você, por exemplo, eu falo isso, um desafio, né? Quando você vai conversar com mulheres negras, né, que você entende o contexto social que ela está, você vê que os problemas que ela está enfrentando tem muito corte do racismo estrutural no nosso país. Aí você fala da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vem como a resposta para aquele problema social, para aquele problema jurídico, às vezes, político, às vezes. Porque a palavra de Deus, ela tem todas as respostas. E por que isso acontece? Porque Deus é o nosso Pai. E nós reconhecemos em Deus o privilégio de ser filhas. Deus, Ele nos ensina a ser mulheres. Ele nos ensina a ser vulneráveis. Ele nos ensina a termos confiança. Ele nos ensina a respeitarmos o nosso corpo. Imagina que a palavra de Deus, ela compara o nosso corpo como o templo do Espírito Santo do Senhor, e não como um ser hipersexualizado, mas sim como um ser que é a habitação do dono do universo, do Deus vivo. Então, você é templo do Espírito Santo. Não importa o que aconteceu, não importa o que as pessoas falam sobre você, ou como as pessoas te julgam, não importa como as pessoas te vejam, mulher negra. Você, para Deus, é um ser imensurável, é um ser que tem valor, você é criação de Deus. E, de repente, você está vendo esse vídeo, vai começar um motivacional, vai falar que eu sou o espelho, a imagem, a criação do Senhor. Alguns criticam essa canção. Não, eu estou te falando o que está na palavra. Nós somos templos do Espírito Santo. Apesar da história, apesar do contexto do Brasil, que não é muito animador para nós, mulheres negras, Deus, Ele não está se importando com esses dados, assim, no sentido de Ele vai te olhar como o Estado te vê, ou como as pessoas te veem. Não, Ele te olha como filha. E eu quero que você tome posse disso no dia de hoje. E eu quero que você tome posse, não porque eu quero te convencer, não porque eu estou aqui como uma coache, mas porque eu estou aqui como um instrumento de Deus para te falar que para Deus você tem valor. Você tem muito valor, muito mesmo, é um valor imensurável. O seu valor é tão caro que em Isaías 53, se você for ler depois com calma, ele descreve que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele padeceu uma dor tremenda e ficou calado como um cordeirinho para que hoje essa palavra pudesse chegar até você. Deus, ele se alegrou na dor que Jesus sentiu na cruz, porque ele sabia que aquela dor tinha um propósito. Ele estava ali sendo o cordeiro, morrendo pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje eu pudesse estar aqui falando que você é filha de Deus, que Ele te ama e que Ele tem um propósito na tua vida. Então, nada na vida, eu não acredito em acasos. A Laiane, eu não acredito em acasos, porque até o acaso, ele é criado por um propósito que o dono de tudo, que é Deus, faz, para que a gente aprenda alguma coisa. Nessa manhã eu estava refletindo, foi um dia muito cansativo ontem, e hoje eu acordei muito cansada, e eu fiquei caladinha na cama, e não comecei o dia cantando como um passarinho. Quem me conhece sabe que eu tenho um espírito de passarinho.
E eu fui ler uns livros, né? E eu tava com muitos questionamentos na minha cabeça. No sentido de que eu tô com vários sonhos na minha cabeça, mas eu não tô com os recursos para esses sonhos empacotar. E aí eu tava falando para Deus, poxa Deus, por que o Senhor me deu esses sonhos então? Não parece um pouco cruel dar sonhos para alguém, não dar para esse alguém os meios para realizar esses sonhos? E eu tava me questionando isso na cama. E aí eu fui ler uns livros, eu tô com eles aqui, peraí. Voltei. Eu fui ler uns livros, né? Eu vou mostrar pra vocês quais livros que eu tô lendo. Confiança, do Osho. A Mulher que Todo Homem Quer. Calma, que não é isso que você tá pensando. A Mulher Vê, da Cristine Cardoso. Esse livro, particularmente, eu tô amando. Porque, nossa, eu tô colocando em prática tudo que eu tô lendo aqui, fazendo minhas anotações aqui, ó. Eu já tô na página... Qual página que eu estou? 154. Já faz 2 dias que eu comecei, eu sou assim, eu devoro o livro. E terminei recentemente Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, do Ed Macedo, que é uma leitura que eu recomendo muito e depois eu vou fazer um especial para vocês sobre, porque é um tema que roda a mulher negra, que é a questão da ancestralidade, que se fala da ancestralidade, da oralidade, daquilo que é nos ensinado como tradição. E esse livro, o tema, eu fiquei resistente para ler, porque apesar de ter nascido num lar cristão, eu sempre tive dúvidas sobre se era anjos ou demônios, enfim. E o livro é muito esclarecedor, mas eu acredito que no tempo certo, no momento certo, quando Deus me tocar, na palavra certa, eu vou trazer para vocês, inclusive com próprias experiências que eu tive na minha vida em relação a isso, porque eu conheço muitas pessoas da área, né, do movimento, enfim. Mas o que me chamou hoje a atenção no livro que eu estava lendo foi A Mulher que Todo Homem Quer, que esse livro aqui eu recomendo muito, da Núbia Siqueira. Eu já li esse livro, na verdade, eu li ele no começo do ano, e de repente eu senti uma vontade muito grande de ler ele novamente. Não sei porquê, talvez porque eu comecei a ler A Mulher Vê, e aí ele me fez ver como nós, mulheres, diante de Deus, estamos em uma posição privilegiada, né? Uma visão, estamos em uma posição privilegiada. E eu não pensava isso, né? Porque quando você fala em Bíblia, muita gente fala que a Bíblia é machista, que a Bíblia não gosta de mulheres, enfim. E esse livro, ele sempre abre uma caixinha na minha cabeça. E eu senti saudade de ler ele novamente. E eu voltei pro capítulo 1, né? Tô na página 32, que fala sobre a mulher, a coroa da criação divina. E esse livro me fez refletir muito do momento que eu estou, né? Da minha história também. E ele conta que, por exemplo, a Eva, ela foi criada depois que Adão saiu da terra. Ela saiu do corpo de Adão por um propósito, para ser auxiliar do homem, né? Mas auxiliar de forma espiritual, que faz no sentido que nos lembra o nosso sentido de estarmos sempre conectada com Deus, com a sua palavra, ler a sua palavra, que ela tem todas as respostas. E o quanto isso é importante, o quanto às vezes a gente, e eu falo eu mesma, negligenciamos os momentos que temos que estar a só com Deus, que é o nosso Criador. Isso é tão importante que Eva, no momento que deixou de ouvir a voz de Deus, que era o relacionamento mais importante dela, ela deu ouvido à serpente que foi utilizada por Satanás. Então ela deixou de ouvir a voz de Deus, que está aqui hoje na tua vida, através da palavra dele, para ouvir outras vozes. E quantas vozes a gente está ouvindo enquanto filhas de Deus? No meu caso, que eu estava contando quando eu acordei, eu estava ouvindo a voz do medo, eu estava ouvindo a voz da ansiedade, eu estava ouvindo a voz dos conflitos internos, em vez de ouvir a sua palavra. E aí eu fui meditar na palavra, né? Depois que eu li o livro, que ela me deu esse tapa na cara, ela não, o Espírito Santo. E caiu em Mateus, né? Mateus hoje, que fala sobre não andar ansiosas, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque esse Deus, ele cuida até dos passarinhos, ele veste os lírios, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de mim.
E aí eu percebi e percebo todos os dias que a palavra de Deus, ela é viva, né? E como filha de Deus, que é o tema do nosso vídeo, eu trago isso para você, que a palavra de Deus, ela tem a resposta que você está procurando para aquela pergunta que mais ninguém pode responder. Eu estou na dúvida se esse rapaz é para mim. Vai na palavra dele. Eu estou na dúvida se esse emprego é para mim. Vai na palavra dele. Eu estou na dúvida se essa amizade é de Deus. Vai na palavra dele. Porque a palavra dele é viva. Ela se renova a cada manhã. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece hoje para sempre. Tem um breve testemunho, né? Que sempre tem um testemunho nesses vídeos. Além desse que eu falei da manhã, né? Que eu senti a voz de Deus me falando hoje à tarde. Teve uma época da minha vida em que eu estava me sentindo muito só, muito rejeitada. Enfim, eu já tô aí, acho que há 2 anos solteira, assim, sem namorar, sem conversar com ninguém, mas foi uma escolha minha. Eu coloquei no altar do Senhor, antes mesmo de voltar para a igreja. Eu já tinha decidido que ia ficar sozinha, que ia buscar Deus, que ia buscar me curar para entrar em um relacionamento. E antes de entrar na igreja, rapidamente, eu passei 1 ano sem me relacionar com ninguém e lendo a palavra de Deus em casa, só que eu não queria ir para a igreja. Depois eu conto isso para vocês. E eu queria vencer sozinha, só eu e a Bíblia contra o mundo. Assim, queria ser o cristão de apartamento, não um cristão que está congregado em uma igreja, né? A filha de Deus, presta atenção. Uma filha de Deus que não se comunica com os outros filhos. E eu passei 1 ano nessa solidão, né? Ainda estou solteira, tá? Mas não me sinto mais aquela solidão, né? Tipo, nossa, meu Deus, todo mundo tá casando, nossa, quando vai ir a minha vez, ó vida, ó oceano. Não, hoje eu sou uma solteira muito realizada, firme em Deus, na sua palavra, tenho os meus projetos, tenho os meus amigos, tenho uma igreja que eu me congrego, tenho tantas coisas acontecendo que às vezes eu até me pergunto, se chegar alguém agora, onde que eu vou encaixar, né? Mas nessa época eu estava me sentindo muito só, eu falei, Deus, poxa, quando é que o Senhor vai mandar alguém para mim? E aqui o vídeo não vai virar sobre a vida sentimental, porque depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Todo mundo, o Senhor abençoa, eu vejo os pais abençoando e tal, e eu, quando vai ser a minha vez? Ó vida, ó céu, ó Jeremias, um profeta. E Deus... E aí foi uma época também que eu tive alguns conflitos na minha família, na minha casa, né, de divórcio dos meus pais, enfim, de ter essa quebra de expectativa. E Deus, ele me levou para a casa dele, né? Ele colocou alguém na minha vida, uma amizade que me levou para a casa dele. E lá eu entrei em um grupo que fala sobre vida sentimental. E dentro desse grupo, eu me descobri, junto com a palavra dele, como filha. E hoje, né, eu faço esses vídeos para vocês, eu falo sobre o amor de Deus como mulher negra, e esse processo de aceitar que eu sou filha de Deus e que Ele sabe o que é melhor para mim no tempo certo, ele é muito libertador. E eu quero que você sinta essa experiência, que você fale com Deus em oração e coloque algo que você deseja muito diante de Deus e confie nele. Eu falo por experiência própria. Colocar na frente de Deus aquilo que você quer não é difícil. O difícil é confiar que Ele vai fazer no tempo dele. Porque a gente quer controlar as coisas, né? É a síndrome do acha que controle tudo, né? E eu até comentei na minha oração pela manhã que a impressão que eu tinha, que eu tenho, né? Que eu tinha, porque depois do tapa que eu levei nos livros, na palavra, passou. É que eu tinha pulado de um avião, com paraquedas, mas o controle do paraquedas não está nas minhas mãos, está na mão de Deus. Só que eu já estou vendo o risquinho da cidade e a terra. A qualquer momento, Deus, eu vou cair e vou me estalhaçar toda. Você não vai abrir o controle dos paraquedas? E aí vem a palavra, né? Não andeis ansiosos, porque somos filhas de Deus. Nós somos o projeto de Deus, né? E quando a gente confia em Deus, a nossa vida, de verdade, confiar de verdade, Ele nos ajuda. E sobre confiança, eu tenho que falar isso.
Porque num dos livros que eu tô lendo é o do Osho, né? Ele é um filósofo, ele é um cara aí, ele é do mundão, né? Já morreu, enfim. Mas eu gosto muito do Osho. Porque tirando a parte que você é sozinha, autossuficiente, essas coisas que o mundo fala, que é contra a palavra, ele tem uma parte muito reflexiva que nos aproxima de Deus. E uma das partes que eu gostei de ler, porque eu estou relendo, na verdade, esse livro, é que quando ele fala assim, na Bíblia, quando Deus fala que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, o que na verdade Deus está falando ali para nós, como filhas dele, é que a gente tem que confiar que no sucesso, na alegria, na felicidade e na dor, Deus está fazendo algo na nossa vida. E aquele algo quer nos ensinar. E às vezes a gente só tem que falar a seguinte frase: é isso, Deus. Se o Senhor abrir a porta, o Senhor é Deus, é isso. Se o Senhor não abrir, o Senhor é Deus, é isso. Se o Senhor me abençoar, o Senhor é Deus, é isso. Confiar em Deus é saber que Ele é tão bom que nunca vai deixar faltar. E essa parte aqui do livro, que está na página 16 do livro Confiança, do Osho, ele fala isso. Quando Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele está dizendo isso. Uma grande confiança. Mesmo que Deus traga a morte, não há nada a temer. Não há nada a temer. Cadê? Me perdi. É Ele quem está trazendo a morte. Por isso deve haver uma razão para isso. Deve haver um segredo escondido nela. Deve haver um ensinamento nela. Ele está abrindo uma porta. Então aqui Deus usou o Osho aqui para falar comigo. Venha ao teu reino, né? Como filhas dele, devemos confiar que Ele, mesmo que Ele não traga a resposta que você espera, da forma que você espera, mas a resposta dele vai vir. De repente, a resposta até esse vídeo que você está assistindo é uma resposta de uma oração. Você é filha de Deus. Você é a primogênita dele. E ele vai cuidar de você em todos os detalhes, em todos os sentidos. Deus nunca vai falhar com você. O ser humano, as amizades, a família, o emprego, a sua carreira, todas essas coisas, em algum momento, vão falhar com você. Quem não pode falhar e quem nunca falha com você é Deus, porque você é filha dele. E isso é tão real que depois você pode ir lá em Romanos, capítulo 8, que ele fala sobre ser filho de Deus, né? Quem é os filhos de Deus? E depois eu vou fazer um especial de Romanos 8, porque também tem um testemunho sobre esse capítulo. Quando você é guiada pelo Espírito Santo, que é aquilo que eu tanto falo nos vídeos, que você tem que buscar incessantemente como se fosse a chave da saída da cadeia, porque literalmente o Espírito Santo é a chave da saída da cadeia para a tua vida. Quando você é guiada, ou seja, quando você obedece à voz de Deus, você automaticamente é filha de Deus. Então, se você está num canal, está lendo a palavra, está orando, está buscando, está dizendo não para tudo aquilo que te afasta de Deus, e isso é algo que você faz diariamente, porque, por exemplo, eu tive que excluir algumas músicas do meu celular. Músicas que as letras eram lindas, não tinham depravação, não falava de coisas ruins, músicas da minha cantora favorita, mas que o Espírito Santo me pediu. Ele me pediu, olha lá, eu tô te usando para algo. Não tem espaço para, enquanto eu te usar, você tá ouvindo músicas que não me louvam. Não é música de baixaria, gente, músicas que eu gostava de ouvir, que eu gosto de ouvir, mas parei hoje, né? Mas que o Espírito Santo me incomodou. Olha, eu tô te levantando com um propósito e não tem espaço para essa música aqui na tua vida. Corta. E eu cortei. Então, assim, quem quer ser chamado filho de Deus tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ouvir a voz de Deus. E se você está nesse processo de ouvir a voz de Deus e obedecer, saiba que Ele está contigo, porque você é filha dele, mulher negra. E vai abrindo mão, vai cortando, vai doer um pouquinho, tem umas coisas que doem mais do que outras, mas Deus, ele vai cuidar de você, porque você é filha dele. Olha como ele falou aqui em Êxodo, né? Fala pro faraó,
que está escravizando o meu povo, que está humilhando o meu povo, que Israel é o meu filho, o meu primogênito. Não é qualquer filho, é um filho que tem várias regalias, que tem vários direitos. Mesmo que hoje você esteja passando por escravidão, por alguma humilhação no trabalho, na família, na sua vida sentimental, Deus te vê como filha, como a filha primogênita, e Ele vai cuidar de você, assim como Ele cuidou do povo de Israel, porque Ele nunca falha. Quem falha são os humanos, mas Deus não falha. E olha que esse vídeo ficou grande, era para ser um vídeo pequeno. Deixe aqui essa curtida, se inscreva, comente se essa palavra, que não é minha, é de Deus, tocou no seu coração, e um forte beijo.